Essa questão aqui diz o seguinte: ao contrário dos rádios comuns, AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam de várias antenas para cobrir um vasto território. No caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, ondas de rádio, enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, micro-ondas. Quando comparado aos rádios comuns, o alcance de um celular é muito menor. Considerando-se as informações do texto, o fator que possibilita essa diferença entre propagação das ondas de rádio e as de micro-ondas é que as ondas de rádio são. Então, gente, para explicar essa questão, eu vou explicar a fenomenologia, que é rapidinho e é fácil de entender, e aí a resposta vai ficar bem fácil de você enxergar. O enunciado fala para você que no caso dos rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz. Essas são as chamadas ondas de rádio. Enquanto, para os celulares, a frequência está na faixa dos gigahertz, que são as micro-ondas, as mesmas do seu micro-ondas aí na tua cozinha. Agora uma lembrança rápida para você. Quanto que vale 1 giga? 1 giga é a mesma coisa do que 10 à nona. E quanto vale 1 mega? 1 mega é a mesma coisa do que 10 à sexta. Então, as ondas de rádio têm uma frequência na ordem de 10 a sexta Hz, enquanto que as ondas de celular, as micro-ondas, têm uma frequência na ordem de 10 a nona Hz. Primeira diferença, repara que as do celular são 1000 vezes maiores do que aquelas que levam o sinal do teu rádio FM. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular o comprimento de onda dessas ondas. Como que você pode fazer isso? Lembrando que para ondas, a velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. E para essas ondas que fazem parte do espectro eletromagnético, a velocidade é igual à velocidade da luz, c. Então fica c é igual a lambda vezes a frequência. Portanto, o comprimento de onda, lambda, é igual a c sobre a frequência. E quanto vale c, a velocidade da luz? Mais informação que eu vou tirar aqui do bolso, c é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, o lambda é 3 vezes 10 a oitava sobre a frequência. Quanto vale o lambda para onda de rádio? Aí você vem aqui, 3 vezes 10 a oitava sobre a frequência, 10 a sexta. Simplificou, você tem 10 a sexta embaixo, 10 a oitava em cima, então você joga fora esses 6, subtrai aqui, fica 2. Então, o teu lambda está aí, olha, 3 vezes 10 ao quadrado, ou 300. Qual unidade que sai? Sai metro. A gente só está usando o SI o tempo todo. E para o celular? Para o celular fica assim, lambda é 3 vezes 10 a oitava sobre 10 a nona. E aí você faz a mesma coisa. Só que quando você subtrai 9 desse 8, vai ficar menos 1. Então, o teu lambda é 3 vezes 10 a menos 1. Isso é 0,3 metros. Então você percebeu aí os comprimentos de onda bem diferentes. E por que isso é importante? Porque as ondas sofrem um fenômeno de difração. O nome é difícil, mas a fenomenologia é bem fácil. Para dar um exemplo, eu vou apagar aqui embaixo essas informações que a gente não vai usar mais. Então, o que seria a difração? A difração é o que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Quando uma onda encontra um obstáculo, ela pode fazer duas coisas, basicamente. A coisa número 1 é o seguinte, vou colocar aqui um obstáculo. A onda pode vir em direção a esse obstáculo e simplesmente ser refletida por esse obstáculo, ou seja, esse obstáculo foi capaz de bloquear essa onda e mandou ela de volta. Aqui do lado direito do obstáculo não tem nada de onda. Ou, isso que é legal, a onda pode vir para cima do obstáculo e ser capaz de contornar esse obstáculo por conta do fenômeno de difração. Dessa maneira daqui, mais ou menos como eu estou desenhando. E aí, aqui do outro lado, a pessoa consegue perceber a presença da onda. Uma partícula não consegue fazer isso, ela não consegue contornar o obstáculo. A partícula sempre faz isso, ela bate no obstáculo e volta. A difração é uma coisa particular das ondas. Então, quando que acontece isso daqui e quando acontece isso daqui? Depende de duas coisas. Depende de uma relação entre o comprimento da onda e o tamanho do obstáculo.
Quando o comprimento da onda é mais ou menos do mesmo tamanho do obstáculo, acontece o primeiro cenário, a onda bate e volta. Quando o comprimento da onda é maior do que o obstáculo, acontece o segundo cenário. Ela é capaz de contornar esse obstáculo e continuar se propagando. Então, o que você percebe aqui nas ondas de rádio e de celular? A onda de rádio tem um comprimento de onda gigantesco, de 300 metros. Isso significa que ela consegue contornar obstáculos de até 300 metros. Então, ela consegue chegar muito mais longe do que a onda de celular, que tem apenas 30 centímetros. Por conta disso, você tem que ter várias antenas de transmissão de sinal celular para cobrir uma cidade inteira e apenas algumas poucas antenas de rádio para conseguir mandar o sinal de rádio para todo mundo. Então, você já consegue aqui observar a resposta. Vamos lá. Letra A. As ondas de rádio são facilmente absorvidas na camada da atmosfera superior, conhecida como ionosfera. Bom, eu sinceramente não sei responder essa questão assim no bate-pronto, mas não tem nada a ver com a fenomenologia que eu acabei de explicar aqui da difração, que é o que está relacionado com esse fenômeno desse problema. Então, não é a letra A. Letra B. As ondas de rádio são capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Correto. Ela tem um comprimento de onda muito maior, então a letra B talvez seja correta. Vamos ver se tem alguma outra opção que seja tão correta quanto e mais completa. Letra C. As ondas de rádio são mais refratadas pela atmosfera terrestre, que apresenta maior índice de refração para as ondas de rádio. Olha, eu também não sei dizer no bate-pronto se isso de fato acontece ou não. E mesmo assim, isso não está conectado a esse efeito que eu coloquei aqui, que é o principal responsável por essa propagação da onda a longas distâncias. Letra D. As ondas de rádio são menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam ondas de rádio é menor. Olha, essa é uma outra pergunta que eu também não sei responder, mas não são poucos. Tem muita gente que ainda usa rádio hoje em dia. E assim, mesmo lá atrás, quando você tinha poucos aparelhos de celular, você também precisava dessa mesma rede de telefonia mais extensa. Então, não é verdadeira essa afirmação. E por último, letra E, as ondas de rádio são constituídas por pequenos comprimentos de onda que lhes conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Não tem nada a ver com a fenomenologia que a gente estava tratando aqui. Por fim, você percebe que a única resposta plausível é a letra B, que é a resposta correta desse problema. Antes de terminar, uma curiosidade relacionada com esse assunto. Os elefantes têm a capacidade de usar ondas sonoras de baixíssima frequência para se comunicar uns com os outros. E por que isso é importante? Pelo seguinte, imagina que você é um elefante e está lá com os seus amigos. Só que os seus amigos estão um pouco distantes de você. E você vê um predador vindo em direção aos seus amigos. O que você faz? Você avisa para eles que tem um predador lá, para eles conseguirem fugir e ficarem vivos. E aí você usa a sua capacidade de comunicação de baixa frequência para emitir uma onda sonora de frequência baixa. E por que frequência baixa? Porque a onda de baixa frequência consegue contornar obstáculos muito maiores, porque ela tem um alto comprimento de onda. E aí essa tua mensagem de perigo chega longe. Com isso você consegue salvar um monte de elefantes. A não ser aqueles que não conseguem se comunicar com baixa frequência ou que não sabem fazer isso. Esses vão virar presas daquele predador. Por isso, talvez essa seja uma das contribuições do ponto de vista da seleção natural para os elefantes terem essa habilidade de se comunicar em baixa frequência. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal para me ajudar. E se você quiser pedir alguma questão ou algum conteúdo, é só deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer um outro aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.